Olá, 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 seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais uma chave para o sucesso e sabedoria. E nessa chave de hoje, a chave de número 13, a 13ª chave para o sucesso e sabedoria, eu irei abordar dados versus histórias. É muito importante a gente falar sobre dados e histórias, como eles influenciam as nossas emoções e a nossa racionalidade, a importância da frequência na comunicação e como sempre devemos questionar e validar as informações que recebemos. Para isso é muito importante a gente entender, começar entendendo as diferenças entre dados e histórias. Os dados são conjuntos de números, são fatos concretos. Eles sempre serão objetivos, mensuráveis e verificáveis acima de tudo. Por exemplo, estatísticas de vendas, resultados de pesquisas ou pesquisas científicas. Por outro lado, as histórias sempre serão narrativas compostas por palavras. Elas são subjetivas e muitas vezes baseadas em interpretações pessoais. As histórias têm o poder de nos conectar emocionalmente e transmitir margens de uma maneira cativante. Na verdade, o que é? A gente tem que entender, é o emocional versus o racional. Isso nos leva ao próximo ponto. As histórias, elas são emocionais. Para quê? Para capturar a nossa atenção, a nossa imaginação. Elas nos ajudam a criar uma conexão pessoal e empatia, o que pode ser extremamente eficaz em campanhas de marketing ou de discursos motivacionais. A gente vai ter que sempre apelar pelo lado emotivo, da emoção. Por outro lado, o pensamento racional, ele sempre irá se basear em quê? Nos dados e na lógica. Decisões racionais são tomadas com base em fatos, evidências e análises objetivas, quer dizer. É importante a gente equilibrar essas duas abordagens para a tomada de decisões informadas. Então, dá para a gente entender que dados são números e histórias são letras. Como que a gente pode mudar o nosso acesso quando nós mudamos a nossa frequência? Um aspecto interessante é com a frequência que somos expostos aos dados ou às histórias. Pode nos afetar a nossa percepção e a nossa memória. Informações repetidas com frequência tendem a ser mais facilmente lembradas e aceitas. Por isso, a reprodução é uma ferramenta poderosa na educação e na propaganda. A gente tem que estar sempre questionando. Então, existe uma premissa: em Deus eu confio, o resto é história. Isso destaca a confiança inabalável em algo divino ou superior, enquanto tudo ou mais é questionável. Para tudo o que não é divino, nós devemos sempre manter um ceticismo saudável, investigando e verificando a veracidade das informações. Racionalizar as histórias. É muito importante a gente racionalizar as histórias. Nós devemos entender o seguinte: nós devemos racionalizar as histórias e nós devemos nos emocionar com os dados, fazer essa inversão, porque a gente tem uma tendência muito grande da gente se emocionar com as histórias, se deixar levar pelas histórias e dados, a gente está sempre procurando racionalizar. Não, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que racionalizar as histórias, ver realmente se aquela história é verídica, se existe ponto de verdade naquilo, ou se não é simplesmente uma história para atrair a nossa atenção, que é para que determinada pessoa ou algo atinja o seu objetivo. Agora, os dados, a gente deve se emocionar com dados. Por quê? Se a gente verificar dados de conquista de pessoas, como ela, como ela atingiu essa conquista, é uma parte da gente se emocionar realmente.
Para isso, a gente tem que estar sempre atento. A gente tem que verificar as fontes, analisar as lógicas. No caso das histórias, a gente tem que entender qual é a narrativa que está sendo usada. Porque, às vezes, a pessoa irá usar uma narrativa de acordo com o seu interesse, com o seu objetivo que ela tem. Quando a gente começa a ter uma interpretação lógica disso aí, de dados e histórias, isso irá ajudar que a gente não deixe as nossas emoções influenciar as nossas decisões. Nós não devemos emocionar com histórias. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Não se deixe emocionar por histórias. Mas você se emocionar com dados é interessante, você vai ver que são coisas concretas, mensuráveis. Agora, por outro lado, a história, ela sempre terá. Ah, mas você vai falar para mim, e o storytelling? O storytelling é totalmente diferente. É você fazer uma conexão da sua história com a sua vida ali. Você mostrar a realidade da sua vida. Agora, quando tem histórias, a gente pode ver nas redes sociais que as histórias ali são feitas, às vezes, muitas vezes, para nos emocionar. E os dados serão sempre mensuráveis. Eles sempre nos mostrarão uma base precisa e objetiva para uma análise. Eles podem ser quantificados e selecionados, o que é essencial para garantir a precisão e confiabilidade das informações. Por isso, nós devemos medir e analisar os dados, pois isso pode nos levar a ideias inovadoras e melhorias contínuas em diversas áreas de nossa vida. Vocês já ouviram falar que muitas vezes a história não tem como encontrar o fundo? As histórias são subjetivas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras. A profundidade e a verdade absoluta de uma história pode ser difíceis de determinar, pois o significado vai variar conforme o contexto e a perspectiva de cada indivíduo. Então, eu quero que você comece a analisar. Você vai se emocionar com os dados ou vai racionalizar os dados? Você vai se emocionar com as histórias ou você irá começar a racionalizar as histórias? Nós temos que estar sempre atento a isso. Então, a partir de agora, eu gostaria que você começasse a se emocionar com os dados e racionalizar as histórias. Quando alguém chegar para te falar, contar uma história, vá a fundo, verifique a veracidade dessa história. Não se deixe levar por ela, tá? Aí eu pergunto para você, essa chave faz sentido para você? Você irá realmente? Aí eu pergunto para você, ficou nítido para você a importância da gente estar sempre procurando se emocionar com os dados, verificar dados, ter realmente uma emoção com aqueles dados ali e racionalizar as histórias. Racionalize, investigue o porquê dessa história. Porque atrás de uma história sempre tem um motivo de alguém. Aí eu te pergunto, essa chave fez sentido para você? Se ela fez sentido para você, eu peço que você compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e para lembrar você, para você ter acesso do PDF bem detalhado, onde eu mostro bem mais a definição, para você ver e contextualizar, você entender como é que você vai começar a agir daqui para frente com dados e histórias, é só você ir no meu Instagram, Roberto Pacola Oficial, e me mandar um direct. Eu quero. Aí eu lhe pergunto, fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima vez.